Vai lá, Bruno Meyer. Você falou em negócios, é esse assunto que eu queria entrar. Porque você falou no início do programa que você, há 46 anos, está, de certa forma, se divertindo no Brasil. Estou vivendo. Está vivendo, está vivendo o Brasil. Só que você, uma das suas grandes funções há muitos anos é ser empresário. Você é dono de muitos negócios no Brasil. Você tem muitos funcionários. Eu tenho um programa, como o Evandro citou aqui, eu tenho um programa Show Business aqui na Jovem Pan, que eu recebo toda semana as maiores lideranças do país. E eles falam as coisas boas que tem no país, o potencial que o país tem em diversos setores, mas falam também os problemas e os desafios. Insegurança jurídica, falam de burocracia. Para você, qual é o maior problema e desafio na hora de empreender e na hora de ter uma empresa? Então, ser empreendedor, por experiência e por viver isso, é uma pitada, uma gota generosa de coragem, de vontade de edificar. O empreendedor, ele edifica, ele constrói alguma coisa. Ele dá o que é dentro dele para que se realize as coisas. E para que se realizar essas coisas, ter essa sensibilidade de juntar em volta dele outros seres humanos. Para mim, empresário é isso. Você falou, Olivier, quando você começou a falar, Olivier, você tem muitos negócios, um empresário há muitos anos, então parece que eu tenho um... Não, você é dono de restaurante. Você é dono de restaurante. Você tem quantos funcionários, por exemplo? Então, eu tenho aproximadamente, entre os meus restaurantes, meu ateliê de panificação e minha padaria e meus pontos, eu tenho aproximadamente em volta... E no seu entorno? No meu entorno, um pouco mais de 200 pessoas. Então, é um número relevante, né? É um número relevante, é importante. É um número que, dentro da minha realidade como empresário, eu sou um artesão. Eu sempre fui artesão. E todos os negócios que eu fiz eu sozinho. Só agora que eu estou nessa fase, em 30 e poucos anos, de ampliação, que seja da Mundo Pão de Olivier Padaria, que seja o Entrecote, né? Porque o Entrecote era uma loja que existe até hoje, que inaugurou há 18 anos atrás, lá no Itaim, na Rua Mário Ferraz, com a Tucumã, e agora teve uma franquia na Alameda Lorena durante 10 anos, que fechou, e quando fechou eu abri ao lado do antigo restaurante que eu tinha, lá na casa do Di Cavalcante, ou Entrecote de Olivier, são dois, então. Desses dois, paralelamente a isso, tem a panificação, que é a minha coluna vertebral, né? Eu comecei, de fato, como empresário em São Paulo. Eu falo em São Paulo porque no anúncio, né, inicial, né, o primeiro restaurante que eu teve foi o primeiro, não sou o meu primeiro, mas fui também o primeiro restaurante pé na areia da praia de Jericoacoara. Na época tinha os caiçaros, pescadores, porco na rua para fazer o serviço de limpeza do vilarejo. E você? É um louco, de rural, 68, tracionado, com quem tinha chegado lá depois de uma viagem de 3 meses e meio pela praia de São Paulo. Mas você é um louco que vai fazendo negócios o tempo todo. O que você está relatando aqui é uma sucessão de negócios. Pois é, e que são feitos com minha vontade de edificar, de fazer, de juntar
está. Mas você não olha para a dificuldade, por exemplo, você meio que abstrai. Ele estava mencionando as belezas. Porque eu acho legal o que você está falando. Só para te falar, dificuldade. O Brasil não é mais difícil, não é mais fácil que outro lugar. Ser empresário é difícil, porque cada cultura, cada área, cada realidade tem suas dificuldades. E quem consegue é quem tem uma visão diferente do outro. E as dificuldades são gigantescas. E é isso que nos anima quando a gente é empresário de verdade. Empresário autêntico, que constrói, que permite a outros seres humanos também te acompanhar e se levantar na rua e dar credibilidade ao que você está fazendo, não vendendo. Porque eu nunca vi. Quando eu fiz o meu primeiro restaurante na praia de Jericoacoara, não imaginava que um dia ia ter o aeroporto. Ah, sim. É. Você entendeu? Você não projeta isso. Mas o que você faz, você tem que fazer com autenticidade. E aí que eu falo isso, é uma observação, uma análise da vida. As coisas não acontecem por acaso. O destino, a gente controla o destino de forma subconsciente. A gente controla o destino pelas atitudes e pela personalidade que nós temos, e do que nós somos dentro dessa realidade que é a sociedade. A gente é no meio de uma massa gigantesca. Como é que essa massa orgânica que a gente chama de sociedade, da qual a gente não pode se extrair, porque é antissocial, é a morte. E a gente, ser humano, precisa de outros seres humanos. Então, como é que eu vou poder atrair, convencer, fazer com que pessoas, outros seres humanos, acreditam naquilo que eu faço, sem por isso estar ali vendendo um sonho improvável. Porque tudo que eu realizei era improvável. Tudo que seja no mundo da restauração, da panificação. Quando eu abri minha primeira padaria em São Paulo, atrás do cemitério da Consolação, em 1993, 4 meses antes do Plano Real, eu vivi, né? Eu estou aqui desde 79. Eu sei o que. Você gosta de aventuras, né? Eu vivi muitos Brasis. Não, ele é louco, ele se define como louco. Um louco visionário. Beleza, né? Aquele louco, beleza. Meu. E nesse percurso todo teve muito fracasso? Então, é necessário. É necessário. Fracasso por uma má ideia, não. Porque todas as ideias que eu tenho tiveram sucesso. Tá. Tudo que eu construí teve uma radiação muito positiva. E de onde veio o fracasso? De outros seres humanos. Você falou de sócio, né? Você falou de sócio. Teve um sócio lá que você... É difícil dividir? Não, o meu sócio do restaurante lá, do anterior lá, do que eu saí o ano passado, não tem problema com ele. A gente convivimos juntos quase 10 anos, construímos juntos. O destino... Eu não conhecia esse cara de nada, mas é um cara bacana. Baita de um cozinheiro. Verdadeiramente, um cara que faz cozinha com alma. Tu pega uma garfada, coloca na boca, tem alma. Agora, tem uma personalidade, tem uma outra personalidade. Meu mundo é bife com batata frita, é pão. Não é alta gastronomia, não, isso não é o meu mundo. Agora, de um bife com batata frita, eu consigo fazer algo surpreendente dentro e dando uma hora assim de convívio e de bem-estar e de emoção que é isso que você fazer. Vai lá, mano. Olivier, você descreveu o papel do empresário quase como um líder humanista, né? Que está agregando pessoas em torno de si, para a construção de um propósito. É a vida.
Mas muitas vezes o estereótipo sobre o papel do empresário no Brasil, você me corrija se eu estiver errado, é de uma figura egoísta que está pensando no próprio lucro, em resultados, metas e bater uma meta atrás da outra, vencer a concorrência. Um cara malvado. Um cara malvado. Você acha que a cultura brasileira olha para o empresário de uma forma equivocada ou você discorda que essa seja a visão comum no Brasil sobre o empresariado? Eu acho que isso, você sabe uma coisa, em tudo você tem personagem que pode e que tem, com certeza. Eu não vou negar que não há empresário que tem esse perfil. Mas é sistêmico? Pergunto eu. Todo o centro é perigoso, é Cracolândia, tudo é sistemático a partir do momento que é assim? Não. Então, isso eu fico muito grato com sua pergunta, porque eu posso dizer que há muitos empresários, e se não muito, a maioria que tem esse lado humano, ser humano precisa de outro. E o empresário, ele tem meta assim, ele tem obrigações, ele não pode fazer qualquer coisa, senão desmorona tudo. Então, também não está escrita igreja na cabeça do empresário. É uma realidade. Isso é realidade. Consciência. E consciência não quer dizer torcionário, não quer dizer egoísta, não quer dizer... Agora, tem jeito de colocar, tal, cada um a sua personalidade. Agora, pegar casos inegáveis, de empresário que tenha esse perfil descrito, pegando isso como sendo o geral, todos, é muito injusto. Porque se o Brasil é Brasil, se o mundo é o mundo, é graças a loucos empresários que conseguem justamente juntar outros seres humanos para junto construir e edificar. Vai lá, Felipe Monteiro. Eu acho interessante, Cine, que o Olivier é uma pessoa multifacetada, né? Empreendedor, comunicador, cozinheiro. A gente ouviu muito ele falar sobre empreendedorismo, né? Ele como empresário. Eu queria agora saber do Olivier cozinheiro, né? Eu queria fazer uma pergunta sem sentido, Olivier. Eu sinto que no Brasil tem uma cultura muito rasa relacionada com a crítica gastronômica, não é? No passado, os críticos gastronômicos, na verdade, iam fazer críticas para afagar o ego do chefe de cozinha, né? Então, fazer aquela crítica enviesada, mais para agradar do que para criticar, falar a realidade. E eu vejo que atualmente está surgindo muitos críticos novos, né? O Ian Oliver, o Crítico de Comer, o Gastronômio, o Sucrilhos, que fazem umas críticas direta, sem nenhum tipo de vontade de afagar o ego do chefe. E várias pessoas criticam essa postura dele, falando assim, poxa, está falando mal do empresário, né, que emprega várias pessoas, pode acabar falindo o negócio. Eu entendo que o que falha o negócio não é crítica. A crítica pode melhorar o negócio. O que falha o negócio é comida ruim, não é? Então eu queria saber de você qual que é a tua posição relacionada com a crítica, né, e se você tem na sua história alguma crítica que te revoltou muito, e se você puder compartilhar com a gente, né, como é que foi essa crítica e como é que você lida com a crítica em geral. Então, crítica eu recebo todos os dias dos meus clientes, como eu recebo elogio todos os dias. Você não consegue agradar todo mundo, faz parte da vida. A gente tem que saber administrar isso. O lado crítico profissional, eu não tenho absolutamente nada a dizer. Nunca me levantaram, como nunca me destruíram, talvez porque não dê motivo para isso. Talvez porque justamente o meu universo é bife com batata frita. Para um crítico de gastronomia, bife com batata frita vai criticar, vai fazer... Eu até, de repente, incomoda, porque é liso. Então... Esta batata aqui não está muito crocante. Você está entendendo? É muito limitado. É um restaurante de um menu único. A parte panificação... Você vai revelar o molho? Vai revelar aqui no programa? Eu vou revelar uma coisa, mas vocês não contam para ninguém, tá? Me prometo, né? Vai revelar? A única certeza que eu tenho
do ingrediente assim indiscutível que tem neste molho, mas não conta, é o sal. Além disso, não sei de nada. Não sabe de nada. Obrigado por nada, Olivier. 2 vezes por mês, há 18 anos, eu acordo às 2 da manhã, vou no laboratório secreto junto com o Gilberto, meu sócio, se trancamos lá no Gilberto, dormindo em pé ainda, meio sonâmbulo. A gente começa tudo. Quando a gente acorda, está tudo pronto, a gente não sabe como que é. Acho que é o Gilberto que nós vamos ter que sequestrar, né? Mas sobre essa questão da crítica, né? Como é que você avalia a maneira como ela funciona aqui no Brasil? Então, como que ela funciona no Brasil, como que ela funciona em qualquer lugar. Ela existe, ela é importante, porque nos faz refletir. Sabe, quando eu tenho um cliente, mas Olivier, por que no seu restaurante? Muito legal, não tem arroz? Não, só tem batata frita. Mas não tem nenhum filé. No início, imagina, 18 anos atrás, na Maio Ferraz, quando eu fiz o L'Entrecôte d'Olivier, primeiro restaurante de um menu único do Brasil e de São Paulo, assim, oficialmente. Mas, Olivier, bife com batata frita? Você é louco? Você acha que as mulheres de hoje vão comer bife com batata frita? Comeram. Jornalista, perguntando. Falei, não, mas você não vai colocar nem um filezinho de frango, nem um filezinho de peixe? Não. Conceito é conceito. Sai do conceito, não é mais conceito. Meu conceito é esse. Mas Olivier, mas você está pensando que você está em Paris, turista? Não. Eu estou pensando que estou em São Paulo, capital do turismo do Brasil. E mulher vão me dar prejuízo. Pergunta pra você, quem é que come mais batata e mais mousse de chocolate? Agora, mas tem um ponto, Olivier, assim, tudo bem, eu até entendo o seu ponto relacionado com o teu menu agora do agora não, há 18 anos. 10 anos teve o Step, por exemplo, que era um cardápio assim gigantesco, devia ter várias críticas. Então, era o chefe, Benoit, que era o chefe. Eu cuidava. Que ele não batia em você também, não? Fala, poxa, é injusto isso? O que eu participo nessa sociedade, nesse restaurante de alta gastronomia, fui convencer esse chefe francês que não conhecia o Brasil de que aqui no Brasil, repassando a minha vivência e minha compreensão do comportamento do cliente, do consumidor, do frequentador de restaurante brasileiro e paulista. Isso foi o meu trabalho. E a partir disso, tentar convencer ele que pode colocar de lado tudo que você acha sensacional que veio de Paris, que aqui não vai rolar. E você sabe como que são e como que eram os pratos, né? Generoso para uma pessoa, mas generoso para quebrar esse pensamento estereotipado da cozinha francesa. É muito pouquinho. Você sai daí, você vai no McDonald's. Tinha que quebrar isso. Então essa é minha inteligência, minha vivência, minha compreensão. E foi de fato o meu trabalho de convencimento de que a gente não pode... Que o francês tem essa particularidade, né? Ele acha que ele é a verdade e a vida, né? Claro. E quando ele chega, é assim. E não é. E não é. Porque o brasileiro também acha. Mas não é nem no Brasil, é em qualquer lugar. Quando você faz alguma coisa, quando se propõe, independentemente do universo empresarial que você está atuando, você tem que entender o que você está querendo colocar, oferecer à clientela que você quer atingir. Primeiro, se colocar no lugar de quem você vai e quem você deseja atingir. Para aí entender o que emociona, o que mexe com ele, o que pode... Se colocando no lugar dele. Eu fiz televisão
Mas antes de fazer televisão, era telespectador. Como telespectador, eu sei o que eu gostaria, o que eu gostava de ver. E o dia que eu fui do outro lado da câmera, eu pensei, se eu gosto quando eu assisto de televisão, eu gosto de tal coisa, eu acredito que outros também. Então, foi dessa forma que eu encarei todas as profissões. Panificação foi assim. Em 1993, se eu tivesse aberto a minha primeira padaria atrás do cemitério da Consolação, na rua Mato Grosso, primeira boulangerie, né, do tipo francês, do Brasil, como te falei, 4 meses antes do Plano Real, era outro Brasil. O Brasil não tinha classe média na época. O brasileiro não viajava. Quem viajava era a elite, a super elite. Mas o povo não viajava. Por isso que o universo da panificação era monótono, monoproduto. Pão francês, monotonia. Para mim, filho de padeiro, terceira geração, francês de origem, adorava o pão francês, mas chega uma hora, não tem outra coisa. Bom, o dia que eu decidi de abrir a minha padaria francesa, eu falei, vou fazer, como na França, um envelope charmoso, emoção, com autenticidade, com 45 metros quadrados de espaço de venda, só pão e derivada de pão, e atrás, aonde eu fabrico o pão. Olivier, você é muito louco. Você está pensando que você vai encontrar matéria-prima de qualidade para poder fazer o pão que você está querendo fazer aqui? Você está pensando que vai encontrar mão de obra qualificada para poder fazer aquilo que você quer fazer? Você acha que o brasileiro, o cliente brasileiro, vai entender o que você está querendo fazer? Comigo. Farinha, eu resolvi. Sou de farinha de padeiro, com certeza, no Brasil, ainda mais na época, né? Farinha vindo do trigo da Argentina ou então do Canadá, quando nós brasileiros mandávamos o top do café, do grão de café para a Europa e tal, e ficava o fundo da saca, com o Pelé, Pilon e o café gourmet do brasileiro Melita, né? Isso daí, em 90 anos do Plano Real, né? Era isso a realidade, né? Então você pode imaginar que os argentinos e os canadenses não mandavam o topo do trigo, não mandavam o fundo da saca, né? Então realmente a farinha não era a melhor do mundo, mas é o que tem. Eu vou ficar chorando? É o que tem. Vou de um limão, faz uma maneira, eu vou trabalhar. Já que eu tenho esse histórico de panificação na família, então a gente se adapta. Você está entendendo como funciona? E aí, eu vou fazer o pão como a gente faz na França. Casca grossa, bem queimado, daquele jeito que faz quando a dona de casa francesa vai na boulangerie, me dá aquela baguete, aquela bem escurinha que a dona de casa do Brasil vai na panificação, viu, aquele pãozinho francês, né? Me dá aquele mais clarinho, com aquela casca bem fininha, porque o brasileiro não está acostumado àquela quebrada de casca grossa que atravessa a gengiva, que machuca. Você está entendendo? Então, essas particularidades, eu aprendi com todos esses anos de Brasil anterior, eu aprendi convivendo. Quando eu fiz a minha primeira padaria, eu fiz um pão que seja muito diferente, delicioso, mas que não agredisse o consumidor, mas que surpreendesse o consumidor. E aí, ao longo dos anos, formar a minha clientela, o pão que eu faço hoje, que eu tenho lá no Mundo Pão de Olivier, da Praça da República, ou no Shopping Morumbi, ou no Conjunto Nacional, não é o mesmo pão que eu fazia em 93, porém, continuando a trabalhar só com farinha brasileira e manteiga brasileira. Nunca saí do Brasil, sempre valorizando.